A gente precisa intensificar a parte criminal. Agora, a questão da legislação, a senhora vislumbra aí a possibilidade de aperfeiçoamento, como, por exemplo, a pessoa perder a propriedade, ser confiscada a propriedade, coisa desse tipo? Isso é exatamente a proposta de emenda constitucional 438, que vários senadores aqui da casa, né, eles defendem. Essa alteração constitucional, ela realmente é necessária, por quê? Porque é evidente que uma pessoa que está empregando mão de obra escrava não cumpre a função social da propriedade. Claro. Então, a pena de perdimento seria até uma solução para a reforma agrária, para a fidelização desse homem no campo. Porque o que é que a gente precisa pensar também em trabalho escravo? Não é só resgatar o trabalhador. A gente resgatou o trabalhador, pagou a zero rescisória, o governo dá 3 meses de seguro-desemprego. E depois? Se ele não for capacitado, se ele não tiver uma terra, ele vai voltar. Se a gente não curar a condição de vulnerabilidade dele, que é realmente a grande causa do trabalho escravo, é a pobreza, esse ciclo de pobreza vai continuar, é um ciclo vicioso. Se ele não quebrar, vai continuar. E o perdimento da propriedade e a concessão dessa propriedade para a reforma agrária, por exemplo, é uma quebra desse ciclo de pobreza. Então, a gente precisa pensar em aperfeiçoar a legislação nesse sentido também. De perdimento de bens para a reforma agrária, de realmente inserção dos trabalhadores em curso de qualificação, que é o que a gente tem buscado, as questões preventivas e de reinclusão. Senão, a gente vai ficar só na repressão, que o Brasil faz, é reconhecido internacionalmente como interessante os exemplos que o Brasil tem, mas a gente precisa também pensar em erradicar a própria pobreza para que esse trabalhador não reincida. Que cuidados o trabalhador deve tomar para não ser vítima do trabalho escravo? Primeiro ponto é não acreditar em falsas promessas. O grande problema é que o trabalhador vulnerável, ele no fundo, ele sabe que aquilo vai ser ruim para ele, mas ele não tem outra opção. Então, na verdade, para o trabalhador, eu acho que fica muito pouco, porque o trabalhador, ele está tão embrutecido naquela realidade de IDH, de índice baixo, de analfabetismo, que ele não tem força. Então, tem que ter realmente política pública. Tem que ter realmente uma atuação forte das prefeituras. Por exemplo, os dados do seguro-desemprego dizem de onde esse trabalhador é. Então, a gente mapeia os municípios, por exemplo, do Maranhão, do Piauí, que são fonte de trabalhadores escravos. Então, é preciso um empenho de política pública. Eu acho que o próprio trabalhador, ele pouco tem a fazer. Imagine você, um trabalhador que está sem comida, que está com sua família lá passando necessidade, chega um aliciador esperto, ele faz uma promessa, você vai dizer, não, eu não vou porque eu acho que vai ser trabalho escravo. Não, você vai tentar a sorte. E termina virando o que a gente chama peão de trecho. Às vezes você nem volta mais para casa, vai pegando um serviço aqui, um corte ali, né? Então, o trabalhador, ao meu entender, e eu acho que de toda a rede de proteção, pouco ele pode fazer se não tiver política pública. Agora, qual é o mapa do trabalho escravo no Brasil? Onde é que estão os maiores focos desse trabalho escravo? Maranhão. O Maranhão hoje ele é um foco tanto de tráfico quanto de exploração. E aí, quando o foco é exploração, Mato Grosso, Pará, as fronteiras agrícolas ainda estão no top. Mas para você ter uma ideia de como esse quadro está mudando, por isso que eu disse que a gente não pode pensar só no trabalho rural, os dados de 2009, o local que teve mais resgate, ou seja, que teve mais trabalho escravo, foi o Rio de Janeiro. E o segundo lugar foi Pernambuco. Então, esse quadro está mudando. Como é que tá a Bahia nisso aí? A Bahia está bem alto também. A Bahia tem muitas questões ali da região de Barreiras, do café, do sisal. O né? Sul praticamente não tem. O Sul tem muito também. Muito? Outra surpresa, Santa Catarina, nos Pinos e na erva mate. O que é que a gente tem observado? Qual é o quadro hoje? Quando tem muita informalidade e quadros de agricultura familiar, provavelmente a gente vai encontrar trabalho escravo. Quando tem aquela cadeia produtiva que precariza muito, que você às vezes não sabe nem quem é o empregador direto, também você vai encontrar trabalho escravo. Quando na construção civil, por exemplo, você pega construtoras inidôneas, que saem contratando um, outro, até que está na mesma obra um trabalhador todo com luva, com capacete, com protetor auricular, e outro lá de Havaiana trabalhando, ele tá, não, é porque quem é seu empregado, quem é seu patrão? Não sabe. É a terceirização, quarteirização. Então, sempre que tem uma cadeia produtiva muito grande, o grau de informalidade aumenta, a propensão de encontrar trabalho escravo é maior. Então, esse fenômeno contemporâneo de encontrar em qualquer lugar, na verdade, é a gente entender o que é o trabalho escravo, aceitar que existe e erradicá-lo com a severidade que merece. Logicamente, sem banalizar. Não pode chegar, não tem carteira assinada, trabalho escravo. Não, não é isso. Quando a gente fala que é trabalho escravo, realmente são essas condições degradantes, essa quantidade de irregularidades, não é uma coisa ou outra. E isso é importante dizer que a fiscalização ela é muito responsável com isso. Às vezes a gente escuta exemplos de banalização. O conceito de trabalho escravo no Brasil é muito ácido, é muito amplo, será que é isso mesmo? Eu desafio essas pessoas a irem ver, não ouvir o discurso.
você vê como o trabalhador está embrutecido. Como aquele olhar que até emociona assim, as pessoas de fora que vê. Aquele olhar vazio, de quem é uma coisa mesmo. E eu acho que nenhum ser humano deve ser coisa e país nenhum. Nós estamos encerrando nosso programa. Eu queria que a senhora desse rapidamente aí como é que está o Brasil no mundo com relação ao trabalho escravo. Nós estamos acompanhados de que países? Nós, na verdade, o Brasil, ele vem sendo o melhor aluno por esse enfrentamento. Reconhece que existe trabalho escravo no seu território e está enfrentando com o Grupo Móvel, com a concessão de seguro-desemprego, com o Bolsa Família. Em relação aos outros países, às vezes o nosso número até cresce, porque a gente admite. Às vezes você tem um dado positivo, por exemplo, no Brasil tem trabalho escravo? O Brasil é péssimo. Não, o Brasil admite que tem trabalho escravo. Será que se você chegar lá em um país africano que não tem trabalho escravo, não é porque não admite que existe o trabalho escravo? Quem são os parceiros do Brasil oficialmente, pela OIT? No próprio Brasil, quem realmente faz essa repressão é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e existe uma entidade chamada CONATRAI, que é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que congrega mais de 40 entidades governamentais, internacionais e não governamentais que pensam sobre o trabalho escravo. É tanto que a gente está no 2º Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ou seja, o tema é pauta. O que precisa realmente é intensificar a questão criminal e continuar nessa luta, para que realmente até 2015 a gente dê decência ao trabalho no Brasil. Mas é Brasil, Índia, os países africanos? Nos primeiros lugares são os países da Ásia. Da Ásia. São os países da Ásia. E nós ficamos por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, mande, por favor, o seu recado através do nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pela doutora Débora Tito. Ela é procuradora do trabalho. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Até lá.